Boa tarde a todos, senhores vereadores, funcionários do município, jornalistas, público, não sei se temos. Dar início então à nossa reunião, a primeira do ano 2020, desejar um bom ano para todos e para todas, e tanto que seja, que vá para além das nossas expectativas mais positivas este ano de 2020. Antes de darmos início à reunião de Câmara, dizer que a próxima fica dia... Agora estou a ouvir, elas não estão ali, estou sempre a olhar para elas. Que a próxima reunião fica dia 20 de janeiro às 14h30. Portanto, aqui, por decisão nossa e por alguns vereadores terem que estar noutros compromissos ao final da tarde, em vez das 15 horas, fica às 14h30. Eu queria, antes de perguntar aos senhores que têm casado a palavra, portanto, eu queria... aquela documentação que o vereador Rui Barreiro solicitou já foi fornecida, mas eu queria, já lhe dei ainda há pouco, uma outra informação que eu acho que queria tornar público, queria aproveitar a reunião de executivo para referir isso mesmo, que é um assunto que tem sido aqui diversas vezes falado. Tem a ver com a Estrada Nacional 114, com a encosta de Santa Maria, ou seja, chegou-nos na passada sexta-feira as leituras dos famosos inclinómetros. E, portanto, os inclinómetros foram colocados em maio, já tiveram várias leituras e o que é dito é que os comportamentos evolutivos que têm tido está dentro daquilo que é os parâmetros normais e, portanto, não há problema com isso. Portanto, eu quero dizer que eu estive numa reunião com as infraestruturas, recebendo esta documentação na sexta-feira, que hoje já pedi uma reunião às Infraestruturas de Portugal sobre este assunto, portanto, onde dissemos que vamos oficiar até ao final de hoje para solicitar às Infraestruturas de Portugal que abra a estrada nos dois sentidos. Claro que as Infraestruturas de Portugal ainda vão ter que, sei que já enviaram também este relatório para o LNEC, e o LNEC também fará essa sua apreciação, portanto, como nos foi dito, depois o LNEC terá que dar o seu agremã a isso. Mas, portanto, as leituras vão ao encontro daquilo que nós dissemos e que não há movimentos, nem nada que seja preocupante relativamente àquela matéria. Eu queria também que isto fosse tornado público, foi isso que combinei com as Infraestruturas de Portugal e é o que está neste relatório que nos chegou-nos na passada sexta-feira, mas é de dia 23. E algo que é relevante de referir é que um dos quesitos que o LNEC tinha é que houvesse que os inclinómetros fossem medidos após um período de chuva, um período onde tivesse a grande pluviosidade. Isso aconteceu, portanto, estas leituras são dia 23, ou seja, a seguir àquela semana onde tivemos, salvo erro era a Elsa, não sei, isto agora, elas têm vários nomes, após essa semana de grande intensidade pluviométrica e, portanto, os comportamentos mesmo com essa intensidade não estão dentro daquilo que é os parâmetros definidos. Portanto, eu queria tornar isto público, acho que é importante para todos esta reabertura da estrada nos dois sentidos, continuando a empreitada com aquele problema também que já falei relativamente à albergaria de São Martinho. Sr. Vereador José Augusto. Sr. Presidente, boa tarde. Na sua pessoa, permite-me cumprimento todos os presentes, desejando um bom ano 2020 a todos. A minha pergunta vai no sentido de saber quando é que será nomeado o novo Conselho de Administração das Águas de Santarém, se tem novidades sobre isso. Obrigado. Muito bem, Sr. Vereador Rui Barreiro. Muito boa tarde a todos. Desejos de um bom ano, não só para os elementos do Executivo Municipal, mas também para todos os que estão presentes ou a ouvirem a nossa sessão, na medida em que hoje temos uma inovação que é a ausência dos funcionários nesta sala por causa da questão da privacidade e da filmagem da sessão de Câmara, mas digamos que a extensão do bom ano é para todos. E eu queria agradecer, digamos que a remessa de alguma da documentação e começava por referir digamos que a intervenção do Sr. Presidente sobre a questão dos inclinómetros. Não tive tempo de ler, como é óbvio, recebi isto agora e hei de ler, e se for caso disso, na próxima reunião,
suscitarei algumas questões, mas queria-me congratular por o aparente normalizar de relações entre as infraestruturas de Portugal e a Câmara. Quer dizer que, portanto, que há reuniões, que há troca de impressões e, portanto, provavelmente ficaremos todos a ganhar. E quando eu digo todos, digo os munícipes e os utilizadores deste espaço, na medida que o ideal é que haja uma boa relação, uma relação de colaboração, sempre, obviamente, defendendo os interesses de Santarém, porque é isso também que é a obrigação do município. Depois, queria dizer também, relativamente às questões das refeições escolares que eu tinha pedido, e à questão do Festival Nacional de Gastronomia, eu queria pedir que me dessem dos últimos 3 anos, e, portanto, aquilo que eu recebi aqui, também não vou fazer nenhum comentário sobre aquilo que recebi, porque quero analisar isto com cuidado, mas recebi, relativamente às refeições escolares, recebi relativamente ao ano letivo 2018-2019. E, portanto, para efeitos de comparação, interessavam-me 3 anos. E, portanto, se pudesse ter os últimos 3 anos, não vou pedir o ano letivo 2019-2020, porque, como é óbvio, por razões óbvias, mas pelo menos os outros 2 anos para trás, dava-me jeito até para vermos em termos de efeitos de evolução, de receitas provenientes do Estado, etc. Porque o Partido Socialista pretende fazer uma proposta relacionada com esta matéria e gostávamos de fazer proposta com os dados objetivos fornecidos pela Câmara e não por outra entidade. Relativamente ao Festival Nacional de Gastronomia, portanto, peço ao Sr. Presidente também que peça a alguém do gabinete que nós recebemos, portanto, aqui a análise financeira do 39º Festival, portanto, que é o festival que decorreu em 2019, e portanto, eu pedia que também em 2018 e em 2017 tivéssemos acesso a este tipo de valores, que são as receitas e os gastos. No caso de 2019, pelos números que aqui estão, as receitas e os gastos são muito próximos e, portanto, há um resultado direto de 429 euros entre aquilo que é as receitas e aquilo que são os gastos. Mas eu gostava de ver também dos outros 2 anos e, portanto, pedir-lhe o favor de, logo possível, que também fizesse chegar esses dados para nós depois termos aqui alguns comentários, até para verificarmos a evolução da bilheteira, dos aluguéis, dos patrocínios, enfim, das refeições e tudo isso, porque temos aqui gastos, por exemplo, em 2019, de quase 250 mil euros de prestações de serviço. E depois de publicidade, francamente, um valor baixo para aquilo que deve ser um Festival Nacional de Gastronomia. Mas isto digamos que numa primeira leitura, reservo-me, depois de conversar aqui com os meus colegas e de termos mais dados, de virmos a fazer uma intervenção. Mas, portanto, agradecer a remessa, apesar de demorado, chegou, tinha aqui uma nota sobre essa matéria, e, portanto, felizmente já não vou ter que a fazer. Depois, queria pedir ao Sr. Vereador Ricardo Rato que nos fizesse chegar, nós falámos nisso na última reunião de Câmara, que é a questão do material reciclado em toneladas por ano. Provavelmente a Resitex tem esses valores e, portanto, é uma questão de nos fazer chegar também a evolução dos últimos 3 anos, porque também nós queríamos depois comparar com aquilo que a disponibilidade do maior número de ecopontos, qual é o impacto positivo que terá. Daquilo que eu vejo, eu que sou um reciclador mor desde a primeira hora, tem resultado e, portanto, os ecopontos têm estado a funcionar e aumentou digamos que o nível de reciclagem, mas gostava de ter esses dados para podermos fazer esse acompanhamento dos últimos anos. Depois, queria perguntar ao Sr. Presidente, fazer 2 perguntas, enfim, que têm várias alíneas, mas uma prende-se com a questão do mercado municipal. Fui alertado por um município, a propósito de estarem 2 placares no mercado municipal com valores diferentes relativamente àquilo que é a empreitada, e há um placar da Câmara Municipal de Santarém que diz apenas isto: o valor da obra, tem lá o valor da obra, tem digamos que a altura estimada de fecho, e o valor da obra do mercado municipal é 1.839.000 euros nesse placar. No outro placar, relacionado com o PDR 2020, diz que há um custo total elegível de 2.035.000 e um apoio financeiro da União Europeia de 1.729.000 euros. Ora, enfim, são 3 valores que estão lá colocados nestes 2 placares. Afinal, o município que for lá consultar aquilo, ou alguém que passe por ali, fica sem saber, afinal, quanto é que custou a obra, qual é o financiamento, do que é que estamos a falar. E, portanto, nós gostávamos que, por um lado, ser esclarecidos desta matéria, e, por outro lado, se houver algum lapso, que aparentemente existirá, pode não existir, mas se houver algum lapso nos referidos valores, que eles sejam corrigidos. Depois, também das notícias que vieram a público, suscitaram-se algumas questões que me obrigam a colocar esta questão objetivamente.
quem são os representantes da Câmara Municipal de Santarém nos diferentes órgãos sociais do CNEMA. Há 3 órgãos sociais, portanto, a Administração, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral, e, portanto, nós gostávamos de saber quem é que são os representantes da Câmara nestes órgãos. E depois, quem é que decidiu e quando é que foi decidida a indicação destes representantes, porque eu não me recordo, e pode ser um lapso meu, não me recordo desse assunto ter aqui sido discutido e votado na Câmara. E, na minha modesta opinião, sendo representantes da Câmara, deviam ter sido votados aqui. Não há grandes problemas, porque o PSD tem maioria, portanto, poderia eventualmente indicar as mesmas pessoas e isso não era posto em causa, mas não compreendo como é que há representantes que não passam aqui pelo órgão que deviam passar e, portanto, gostava de ter esta explicação. Dona Inês Barroso. Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os presentes e, obviamente, que endereço votos de um excelente 2020 para todos. Dois assuntos que gostava de trazer aqui ao período antes da ordem do dia. O primeiro diz respeito à comemoração da quadra natalícia, nomeadamente ao Reino de Natal, englobando a passagem de ano e o concerto de Ano Novo. Portanto, ainda estamos a reunir os dados relativamente ao número de participantes, ao número de pessoas que utilizaram os equipamentos que estiveram instalados no Reino de Natal, mas dizer-vos que o Reino de Natal estima-se que tenha sido participado por cerca de 50 mil pessoas. Estamos a contar com as atividades que foram feitas para escolas, para IPSS, para a população em geral e, portanto, nos equipamentos, no espaço do Jardim da Liberdade do Reino de Natal, rondamos este valor, o número de pessoas que nos visitaram e que estiveram presentes no nosso espaço. Também dizer que, relativamente à passagem de ano, o número que apontamos está na ordem dos 5 mil participantes e que no concerto de Natal que se realizou no passado sábado, tivemos uma venda de 675 bilhetes, que depois foi complementada com mais alguma verba por parte dos parceiros da organização deste concerto e que se reuniu uma totalidade de 7.500 euros, ou seja, 2.500 euros para cada uma das 3 IPSS. Portanto, como todos sabemos, o concerto de Ano Novo é sempre um concerto cujas despesas são assumidas pelos parceiros na organização e cuja receita reverte na íntegra para 3 IPSS. Este ano, o Gabinete de Apoio à Vítima de Santarém, o Centro Social e Paroquial Santa Margarida da Abram e o Centro Social Nossa Senhora da Luz da Póvoa de Santarém. Foi um concerto que decorreu com bastante agrado por parte de todos os presentes e que, mais uma vez, vem dar o sinal de que Santarém continua a ser um concelho generoso quando nos unimos para apoiar causas como aquelas que estávamos a defender e a querer apoiar. Portanto, fica este agradecimento, permitam-me que, em nome do município de Santarém, a todos os que trabalharam no Reino de Natal, a todos quantos se esforçaram para que esta quadra fosse vivida na cidade com esta participação ativa e, nomeadamente, aos serviços do município de Santarém e da Viver Santarém, que asseguraram o desenvolvimento das atividades e toda a preparação e agora também o arrumar da casa, digamos assim, do Reino de Natal. Segunda nota para dizer que ontem desloquei-me a Arcozelo, onde na Federação do Folclore Português o Dr. Ludger Mendes, ilustre escalabitano, tomou posse como Presidente da Assembleia Geral deste organismo. Portanto, foi com muito agrado que pude constatar o reconhecimento que é devido ao Dr. Ludger Mendes nesta área da nossa cultura, no folclore. O Dr. Ludger é o único membro da Federação que já passou pelos 3 mais importantes órgãos sociais da Federação, nomeadamente foi Presidente do Conselho Fiscal durante 27 anos, integrou a direção e neste momento assume este cargo, substituindo
o senhor inspetor, o anterior presidente da Assembleia Geral, que também esteve 27 anos no exercício deste cargo. É, pois, para felicitarmos o Dr. Ligeiro Mendes, que faço aqui esta alusão e dizer-lhes que temos imenso orgulho e sentimos-nos muito honrados por este reconhecimento que é feito ao Dr. Ligeiro Mendes e desejar-lhe, obviamente, votos de excelente trabalho. Muito obrigado, Sr. Sim. Esqueci-me aqui de fazer uma referência que tinha tomado nota noutro local. Agora utilizamos cada vez mais os meios digitais e recorremos ao papel, que tem a ver com o concerto de Natal que decorreu na Catedral de Santarém. E, portanto, acho que é legítimo que faça aqui esta nota. Foi um bom espetáculo que decorreu na nossa cidade. Portanto, enfim, está de parabéns, obviamente, principalmente a organização, que é o Conservatório de Música de Santarém, mas também a Câmara Municipal, que deu apoio à realização desta iniciativa que decorreu na Catedral de Santarém, que estava cheia, e, enfim, foi um bom momento cultural e, portanto, apraz-me registar esse evento, um evento gratuito e, portanto, que muitas vezes não é contabilizado, mas que, portanto, é um evento gratuito. Noutras cidades, provavelmente, seria, ou noutros países, seria um evento, digamos que um evento pago. Portanto, julgo que é legítimo que fique em ata, digamos que a apreciação positiva do trabalho desenvolvido e nomeadamente do espetáculo que foi oferecido à população de Santarém numa altura natalícia e, portanto, em que tínhamos artistas locais, mas também de fora de Santarém, e é sempre um momento alto. Eu tinha aqui esta nota e na minha intervenção esqueci-me de fazer essa referência. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dando aqui, então, respostas às questões colocadas, o vereador José Augusto da Conselho de Gestão das Águas, ou seja, se virá na primeira reunião de fevereiro, nós estamos a falar com as pessoas que fazem parte dos Conselhos de Administração, sendo certo que eu já tinha dito aqui que não irei continuar, e, portanto, mas como há vários órgãos, estamos a falar com esses órgãos, e no mês de dezembro, por algumas questões de agendas de algumas das pessoas, não se conseguiu reunir, e na primeira reunião de fevereiro virá o novo Conselho. O vereador Rui Barreiro falou na questão relacionada com a IP. Sr. Vereador, eu quero que fique claro. As relações com a Direção Regional e agora a Leiria e Santarém, da IP, sempre foram muito boas, como sempre. A questão que aqui se passou foi com algumas questões ao nível das altas instâncias das infraestruturas de Portugal, e reafirmo tudo o que disse na altura, porque, vejam, tudo aquilo que tem vindo a acontecer vai ao encontro do que nós dissemos, que a estrada como está, num só sentido, e com todas as questões de segurança que foram verificadas, podia ter aberto em setembro de 2018. E, portanto, as leituras só foram feitas a posterior disso. Portanto, recordo que a estrada, num só sentido, foi aberta sem leituras de inclinómetros. Setembro de 2018 ou setembro de 2019? Não. Nós é que sempre podia ter aberto em setembro de 2018. Que era o que nós vínhamos dizendo há muito tempo nestas coisas, e não o fizeram. E depois abriu sem leitura de inclinómetros, que era aquilo que nos diziam que não podia ter sido feito. Mas eu quero dizer, e já o disse ontem, é um órgão de comunicação social, que o município de Santarém, à semelhança do que fez há 7 anos atrás, por causa da questão das barreiras, e que convidou o Ministro, convidou o Secretário de Estado, convidou todas as forças partidárias, todos os deputados do Distrito, para estar presente numa reunião onde vamos apresentar um documento que esperamos conciliar convosco, sobre a reivindicação no Plano Nacional de Investimentos 2030 estar mesmo o desvio da linha do Norte. E, portanto, vamos fazer essa reunião, espero que, se não for no final de janeiro, que seja no início de fevereiro, onde vamos convocar, teria todo o gosto que aceitasse vir cá um Ministro ou um Secretário de Estado, mas não vamos deixar de fazer isso mesmo. E porquê? Porque o timing é que nós sabemos que vai ser começado a discutir um novo quadro comunitário em Bruxelas, e que nessa discussão seja sabido pelo atual Governo e pelos ministros que vão negociar esse quadro, que para nós, e achamos que não só para a nossa região, mas para o nosso país, é fundamental este desvio da linha do Norte.
Sobre a questão do Festival Nacional ao Soberano, nós demos-lhe essa documentação dos últimos 3 anos da educação. Não, temos dado. Nós todos os anos fazemos uma... Agora não demos, mas demos sempre, mas portanto, irei fazer essa recolha e pensava que quando disse os 3, faltava este para fazer essa questão evolutiva. Sobre a questão do material reciclado, também a evolução dos últimos 3 anos, nós dentro da Resitejo e dentro daquilo que é também a Comunidade Intermunicipal, na passada quinta-feira, eu, aqui a Vice-Presidente Inês e também a Arquiteta Catarina Durão, diretor do Departamento, tivemos uma reunião onde teve a Senhora Secretária de Estado do Ambiente, numa reunião sobre a questão dos biorresíduos e da reciclagem. Portanto, até 2023, o município de Santarém é daqueles que está obrigado, numa série de freguesias, a fazer a recolha de biorresíduos. Ainda há um grande trabalho a fazer sobre isso. Há uma questão que não tenho dúvidas nenhumas, e isso tem que ser comunicado, e foi dito por todos os autarcas, sem exceção, que terá que ser o Governo a comunicar. Isto vai trazer custos acrescidos aos portugueses, na primeira fase, e, portanto, querer que sejam as autarquias a comunicar isso não me parece de todo bem. Mas há uma coisa que também todos nós falamos nessa reunião, que já aqui dissemos, é que o país falhou todas as metas que tinha, e em 2018, finais de 2018, tínhamos dados em que a reciclagem em Portugal era de cerca de 10%. E daí a União Europeia apontou baterias a Portugal, exigindo uma série de outras medidas. E a questão da recolha dos biorresíduos é isso mesmo, mas terá que haver uma grande comunicação para as pessoas. Claro que nas freguesias mais rurais, nas zonas mais rurais, a compostagem poderá ser uma solução, como se falava, a compostagem doméstica, mas de comunidade. Portanto, já há alguns estudos nesse sentido, mas é uma grande transformação das pessoas terem mais um saco, mais um ecoponto castanho, e, portanto, haverá aqui muitas mudanças, e estamos a trabalhar. Mas o vereador fará chegar esses dados, não serão solicitados, e, portanto, é importante vermos esta evolução. Pelo que sei, recordo as reuniões da Resitejo, estamos um bocadinho acima da média nacional, mas não é isso que nos apraz. Deveríamos estar, mais uma vez, na cabeça da União Europeia, e estamos, mais uma vez, na cauda da União Europeia em muitas destas matérias. Sobre a questão do mercado, isto deve ter a ver com a questão porque eu sei que algumas temos de ter o que é elegível e outra totalidade da obra, mas vou verificar isso. Não, porque o outro deve ser com IVA, portanto, é que depois há aqui situações que alguns devem ser sem. Porquê? Porque não é considerado o valor da obra, nos locais, para nível de concurso, é considerado sem IVA, e para nós é considerado com IVA. E às vezes nós temos aqui estas situações, como se sabe, nós quando fazemos uma candidatura é o valor sem IVA, mas para nós é com IVA. Mas, portanto, irei pedir para verificar isso. Relativamente a esta matéria, é assim: o valor do placar da Câmara diz 1.800.000 euros. Sim. Números redondos. O valor do apoio financeiro da União Europeia é 1.729.000 euros. Portanto, há aqui 100.000 euros de diferença. Ora, o IVA, enfim, não justificava, e isto é o apoio apenas o financeiro. E depois o custo total elegível são 2 milhões. Portanto, há de haver aqui destes números. Nós temos fiscalização, temos outras situações que não está no custo da obra, e que são elegíveis também. Não sei se estou a fazer entender. Certo. Já tivemos o projeto que foi elegível, temos a fiscalização, mas é precisamente por isso é que, como os números não batem certo... E esses montantes que aí estão, alguns devem estar relacionados com a questão também da fiscalização externa que temos. Mas eu não tenho nada contra que esses valores sejam incluídos ou não. Ali não faz sentido é que haja um placar a dizer que custa 1.800.000, outro a dizer que custa 2 milhões. Vou verificar. Há de custar só uma coisa, não é? Vou verificar, sim, isso não... E está no base, vereador, e está no base.gov, portanto, essas coisas... Certo, não, é só para o placar, para os placares que a Câmara coloca estarem fidedignos com aquilo que é a realidade. Porque isto é financiado a 85%. Portanto, o valor global, que lá está no placar do PDR 2020, que é o valor no Alentejo 2020, isto é defeito da agricultura. Exatamente, mas no Alentejo 2020, o custo total e o apoio financeiro da UE faz todo sentido, porque é 85%, tudo bem. Mas como o apoio financeiro é tão próximo do valor global da obra, que eu achei aquilo, e há de haver ali um valor qualquer que está mal. Portanto, mas eu vou mandar para verificar isso.
Sobre a questão dos órgãos do CNEMA, eu terei que verificar. A ideia que tenho é que não é necessário vir a reunião de Câmara, vem para conhecimento, e era para trazer isso depois a conhecimento numa próxima reunião, porque os convites são feitos nominalmente, apesar de serem pessoas que atualmente representam, não é a Câmara que delibera para estarem nos conselhos de administração. Portanto, o convite é feito nominalmente e, portanto, é isso que acontece. Mas, portanto, virá a conhecimento isso, assim como virá também o relatório que foi aprovado na última Assembleia Geral do CNEMA. Sobre aquilo que a vereadora Inês Barroso falou, eu acho que é importante referir o reino do Natal. Nós tínhamos dito que todos os anos esperávamos ter um pouco melhor aquilo que é o reino do Natal, as nossas festividades de Natal. Este ano conseguimos que fosse melhor, em conjuntamente com o Viver Santarém e com todos os nossos parceiros, a Associação de Comerciantes e várias das entidades que nos patrocinaram também, Mocapor, o W Shopping, a Audi, não é Audi, mas é Entreposto, e, portanto, entre outros, que as fizeram com que este reino do Natal fosse ainda melhor do que os anos anteriores. Portanto, nós para o ano esperamos continuar a fazer em crescendo estas festividades. Também iremos ter uma reunião com o ASES para verificar se aquilo que nós desejamos aconteceu, que é também haver mais pessoas no centro histórico, porque aí podemos percepcionar agora se, do ponto de vista daquilo que é o retorno ao nível das compras, eles aconteceram ou não. Infelizmente, este ano, ao contrário de outros, foi um ano muito chuvoso nesta quadra, que também não dá para também, se calhar, fazer um comparativo, porque tivemos, se calhar, 3 semanas, não é normal em dezembro, em que choveu muito. Tivemos, pelo menos, uma semana e meia em que tivemos quase sempre com alertas e, portanto, é diferente. Mas, dizer, sobre o concerto de Natal, como a nossa Vice-Presidente disse, e muito bem, foi importante. Mais uma vez fizemos este concerto para reverter para três entidades, e está aqui algo que também queria dizer e que vou dizer, se eu estava a dizer para não falar. Nós temos falado, e para o ano vamos lançar um desafio às 3 bandas do Conselho para que o concerto de Ano Novo seja feito em conjunto pelas três bandas, e, portanto, acho que não há muitas oportunidades deles atuarem e gostaríamos de lhes lançar este desafio. Estou a dizê-lo aqui em primeira mão. A senhora Vice-Presidente depois irá reunir com eles para que possa, de alguma maneira, lançar esse desafio, e tenho a certeza absoluta que será aceito e também terá uma grande envolvência. E termino com aquilo que foi também o agradecimento e as felicitações ao nosso querido amigo Ludgero, e, portanto, que tenha as melhores venturas naquele lugar, e teremos a certeza que assim acontecerá. Sr. Presidente, se me der licença, então, relativamente ao Ludgero, eu também faço minhas as suas palavras, e, portanto, o Partido Socialista também se congratula com essa eleição. É sempre bom ter gente de Santarém em alguns lugares, nomeadamente deste ligado ao folclore, que é uma parte da vida importante do Ludgero Mendes, e, portanto, também, enfim, subscrevemos essa satisfação geral. Relativamente à questão do CNEMA, portanto, a minha memória, como diz, é que normalmente há sempre uma indicação municipal que é decidida aqui pelo município, portanto, mas é uma questão de verificar como é que estão nas atas dos outros anos, e faz sentido que haja uma deliberação, até porque são representantes num órgão social, portanto, é uma sociedade anónima, nós somos acionistas, e, portanto, faz todo o sentido que seja o município, tal qual como, não sendo acionistas a 100%, mas somos acionistas, e, portanto, não somos acionistas maioritários, somos acionistas minoritários, mas temos lá os representantes, e, portanto, como acontece nas empresas municipais, isso também passa por aqui, e, portanto, também, relativamente ao CNEMA, deveria ter passado, e, portanto, julgo que isso não terá acontecido, e mal, mas quando vier voltaremos a falar no assunto. Mas uma das perguntas que eu fiz foi quem são os representantes. Peço desculpa, mas isso também... Foi a primeira pergunta. Quem são os representantes da Câmara Municipal nos diferentes órgãos sociais? Sim. A segunda pergunta era quem decidiu e quando foi decidida a indicação desses representantes. Não, a decisão foi entre os órgãos do Partido Social Democrata e no Conselho de Administração estou eu, Ricardo Gonçalves, está o vereador Nuno Serra e está o Dr. Ramiro Matos na Assembleia Geral. E no Conselho Fiscal? No Conselho Fiscal não temos representação da Câmara. Trocámos do Conselho Fiscal para a Assembleia Geral. Muito bem.
Entrando no período de ordem do dia, de outras deliberações, a agenda também hoje, por via daquilo que foi Natal, é menor. Torneio de handball Santarém Caixeiros, que é a anuação do apoio financeiro atribuído ao grupo de futebol dos empregados do comércio na reunião do Executivo Municipal, realizada em 22 de abril de 2019. Alguns senhores da da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Notificação dos regulamentos municipais, projeto de modernização e desmaterialização de processos, que chama ratificação, tem que ir agora para consulta pública. Alguns senhores da palavra. Sr. Presidente, eu vou fazer uma intervenção genérica aos 2 pontos. Sim. Um é o início do procedimento, o outro é a submissão à consulta pública. Nós, à partida, é preciso lembrar, estamos a falar de 29 regulamentos. Para nós analisarmos os 29 regulamentos, desde a data em que chegaram digamos que os documentos para a reunião de Câmara, até hoje era praticamente impossível nós termos opinião e, portanto, nós vamos abster porque achamos que isto tem que avançar e que provavelmente foi tudo salvaguardado e, portanto, não vamos pôr aqui em causa que o Sr. Presidente e os seus vereadores que têm pelouros não tivessem feito isso, mas é preciso reforçar isso e deixar em ata que são 29 regulamentos, quer dizer, tivemos um fim de semana para olhar para 29 regulamentos, não é fácil e, portanto, daí que, digamos que a nossa posição de abstenção tem a ver com isso, não que não haja concordância genérica à partida, mas não houve condições efetivas de fazer uma análise detalhada dos 29 regulamentos e ver se estão salvaguardadas todas as questões da desmaterialização, que é esse, enfim, o objetivo global deste projeto que aqui nos é chegado. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. O ponto 3, cabimento provisional referente à deposição da taxa de gestão de resíduos sólidos, isto é um reforço da verba. Isto também vai ao encontro daquilo que eu já referi, que tem a ver com algo que nos preocupa a todos nós e que referi ainda há pouco quando foi feita a questão ao vereador Ricardo Rato sobre aquilo que é as percentagens de reciclagem, dizer que nós trouxemos este Executivo e levámos à Assembleia Municipal um projeto para que a nossa taxa de cobertura relativamente à recolha de resíduos sólidos urbanos se aproximasse dos 100%. E eu recordo, e disse isto à Sra. Secretária de Estado, eu e outros colegas, que relativamente a estas matérias a ERSAR só recomenda, mas a Lei das Finanças Locais obriga. Portanto, eu também espero que no futuro não hajam autarcas que tenham penalizações por via do Tribunal de Contas ou da IGF, porque não estão a aumentar as taxas e estão a aumentar custos para o seu município. Porque hoje o que nós temos visto dos senhores juízes é que nestas matérias são muito zelosos e, portanto, se por questões políticas não querem aumentar, mas a lei obriga que se aumente. Nós fizemos num prazo de 5 anos, portanto, eu só estou a fazer esta introdução porque nós, entretanto, quando levámos isto em junho, passado um mês, tivemos uma reunião na Resitej, onde nós o que apresentámos era com 40 e já está em 44,4. Portanto, o estudo que nós temos já está novamente desatualizado. E a tendência é que seja sempre assim. Nós a fazemos estudos e depois, passado um ano ou dois, está. Mas agora espero que tenha essa... Vereador José Augusto. Sr. Presidente, aproveitando uma notícia que saiu hoje sobre um devolver à terra, que é um incentivo à compostagem nas escolas, foram contempladas 7 escolas e nenhuma delas no nosso concelho. Eu gostava de perguntar quais é que concorreram e o porquê desta seleção não estar nenhuma do nosso concelho. Possível. Eu só queria colocar uma questão simples, que é mais processual, não tem nada a ver com a questão política do tema. Isto é uma ratificação para aquilo que nos fizeram chegar. Eu penso que é uma ratificação, sim. O Grupo Socialista vai-se abster, precisamente porque é uma ratificação. Sim. E, portanto, é alguma solidariedade, apesar de, enfim, de ser conhecida a posição do Partido Socialista relativamente a estas questões. Escolas, sabes? Sim. Relativamente à questão que o Sr. Vereador coloca, portanto, a informação foi divulgada diretamente aos agrupamentos de escolas ainda e não tinha sido ao município. Quando nós tivemos conhecimento, questionámos e sabemos que não foi, que houve escolas que os agrupamentos não apresentaram candidaturas. Portanto, é essa a razão pela qual não estão abrangidos neste apoio que vai haver. Muito bem.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 4, doação ao município de Santarém de Cadeira em Napa Preta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Região de Turismo do Ribatejo, anulação de fatura em dívida relativa ao ano 2003. Isto é aquele trabalho que temos vindo a fazer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, Junta de Freguesia das Mesas, discutir a isenção de taxas para a realização da prova. Isto é uma retificação. Eu penso que podemos... não, portanto, esta é a outra a seguir do canal também, a 7, Centro Cultural e Recreativo Canal, pedido de isenção de taxas para os festejos anuais do canal, também uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8, valores em dívida referentes a arrendamento, restaurante, anulação de entrada em conta corrente na aplicação taxa AIRC. Esta é a ratificação ou é a deliberação? Não, esta é a deliberação. Relativamente a esta matéria, aqui a questão é como é que passaram tantos meses, isto está são uma série de meses, quer dizer, que estão aqui de dívida, não é? Portanto, que depois obviamente não se conseguiu cobrar. Enfim, são vários. O mapa é longo, é quase uma folha A4, são 9.000 e tal euros de rendas das Portas de Sol e, portanto, exatamente, portanto, são muitas. São 300 e tal euros por mês. Sim, mas que não eram devidas. Sim, está bem, mas a questão é como é que se chega a este valor de 2000, isto é de 2000 e troca o passo já, portanto, já passaram... Isto continuou, foi a contar a taxa e já não era exato, devida à pessoa. Exato, mas a questão é esta, como é que isto acontece? Quer dizer, ou seja, isto teve a ver com alguma questão da DAI, ou seja, que não, isto, pelo que eu percebi é uma pergunta, isto foi uma questão de um erro do sistema e continuou com isso. Portanto, mas é um erro do sistema que tem custos para a Câmara e até leva-nos a... E o município também, que não pode, a pessoa que não pode ser... Claro, exatamente. Mas nós abstemos nesta matéria, mas recomendávamos que já que está a ser feito digamos que este trabalho desenvolvido pela secção de receitas relativamente a algumas matérias, que sejam mesmo, enfim, vasculhados estes temas para não deixarmos, enfim, isto é de 2000 e quê? Portanto, 13. Não, isto é de 11, salvo. 11, portanto, 2010, não, acho que é 2010. 2009 e 2010, acho eu. Acho que é 2009 e 2010. Portanto, nós estamos em 2020. Sim. Mas pronto. Okay. Sr. Vereador, deixe-me dizer uma coisa, que é o seguinte: nós, também estas matérias, e isso tem sido reconhecido por todos os partidos, dentro daquilo que é as matérias orçamentais e com a parte financeira, temos feito um grande trabalho de limpar mesmo tudo o nosso orçamento. E quero dizer que mesmo algumas deliberações mais antigas, nós andamos atrás delas e verificar o que é que podemos ser pago, o que não é, se há documentação, se não há documentação, e esse trabalho é feito. Claro, uns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 9. Habitação social, anulação de fatura de março de 2011. Com o senhor da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Habitação social, pedido de pagamento em prestações de rendas mensais em atraso. Um dos senhores da palavra. Quem vota... Só queria dizer, nós votamos favoravelmente, assim como votámos a anterior, sim, também votamos favoravelmente a esta questão, até porque consideramos que a habitação é um direito constitucional e, portanto, deve ser garantido. Sendo certo que a habitação social acaba por se tornar um direito, enfim, até à morte o que não devia acontecer, porque a habitação social devia ser, enfim, um apoio temporário a quem decida de habitação e depois acaba por ser subvertido relativamente a essa matéria. De qualquer forma, enquanto num caso temos a anulação de uma fatura de 2011, porque não foi paga, portanto, por razões... Neste caso 10 que estamos agora a votar, é um pedido de pagamento em prestações, o que demonstra que a pessoa reconhece a dívida e vem solicitar, digamos que o pagamento em prestações e portanto, é um caso diferente. No entanto, eu julgo que estas questões da habitação social, aliás, vamos fazer a recuperação do bairro de Alfãs, já aprovámos aqui essa recuperação, são importantes. Temos um plano, não sei se já, peço desculpa interromper, eu já apresentámos em reunião disso o plano não, foi só as juntas de freguesia, estamos a recolher contributos. Nós vamos ter um plano local de habitação e depois teremos que o apresentar, está a ser trabalhado e somos os primeiros, talvez, se não o primeiro do distrito a fazer esse plano. Pronto, não é basicamente dizer que, digamos que é uma área importante dos municípios, mas que deve ter sempre este princípio geral, do princípio constitucional, que toda a gente tem direito à habitação, mas também que claro, o ensinar a pescar é importante para que não se eternize, digamos, que a habitação social que acaba por acontecer muitas vezes. Tem toda a razão. Deixe-me só dar aqui nota de uma coisa, é que a legislação que saiu anteriormente
favorece e beneficia um pouco os infratores. Eu recordo que, e já o disse aqui mais que uma vez, que nós antes tínhamos atrasos a rondar os 150 mil euros ano, agora estamos atrás a rondar os 400 mil euros ano. E que isto fique claro para todos nós. Para todos nós, porquê? Porque a legislação dá esse conforto às pessoas que estão na nossa habitação social. E, portanto, eu, se concordo com aquilo que é o plano, os planos locais de habitação local que todos os municípios têm que fazer, recordo que são previstos criar em Portugal cerca de 170 mil novas habitações sociais, se eu bem me recordo do número, mas isso terá que posso estar aqui a dar algum... Não sei se são 70, são 170, mas acho que são 170, portanto o número é esse, isto está no diploma que saiu no anterior governo, mas há uma coisa que nós desconhecemos ainda todos, é como é que vai ser financiada depois essa habitação, e que isso fique claro para todos nós, e é uma coisa que até posso dizer, que falei agora recentemente com o Departamento Financeiro, nós não podemos estar sempre atrás de receita, que podermos tentar fazer, como já foi feito aqui num passado recente, até vender algumas destas habitações cheias às pessoas que lá estão, que é preferível se calhar, e alguns municípios fizeram isso, as pessoas adquirirem por um valor residual estas habitações sociais e o município de Santarém ficar desobrigado de algumas delas, da manutenção delas e com a entrada de alguma receita, e portanto tenho o Departamento Financeiro a estudar esta matéria, porque isto já foi feito, salvo erro, em 2007 e em 2008. E o município de Santarém tem aqui grandes desafios, assim à semelhança de todos. Porquê? Porque além do bairro de Alfãs, queremos recuperar uma grande parte da nossa habitação social. Também na Abi Jovem também lançámos recentemente uma empreitada para recuperar alguns imóveis, mas queremos fazer nos restantes, sendo certo que são empreitadas que não são fáceis de levar ao caderno de encargos, porque... Foi notícia este fim de semana no Expresso, salvo erro, digamos que a existência, junto do município de Penafiel, de um conjunto significativo de casas que foram construídas no início... Não foram entregues ainda. Não foram entregues, quer dizer, mas já, digamos que acho que há, apesar de terem famílias em lista de espera... Isso não se entende. Isso às vezes pode ser questão de burocracias, mas isso não se entende. Muito bem, eu também vi isso. Há décadas que estão fechadas e, portanto, é bom que os municípios façam o trabalho que têm que fazer, mas que depois deem a resposta também, claro. Porque não basta fazer as infraestruturas. Não é? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11, Liga dos Amigos do Hospital, retificação de apoio concedido de deliberação do Executivo Municipal de 18/2018. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto é de trânsito, proposta de sinalização vertical para diversas interseções na Moçarria. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, estudo de circulação Largo dos Capuchos. Quem vota contra... Sr. Presidente, eu aqui até fui lá hoje, antes da reunião de Câmara, e queria deixar aqui uma pergunta que tem a ver com o seguinte. Sr. Presidente. Não, eu estou a ouvir. A nova casa mortuária que vai ser construída, qual é que é a área que se prevê ser utilizada? Para a nova casa mortuária, seja ela onde for. Tem ideia? O que nós já dissemos sobre as casas mortuárias, e já o disse na última Assembleia Municipal, o município está com a Diocese a tramitar para que seja em São Pedro. Mas o município de Santarém também, já o posso dizer, já adquirimos um terreno junto ao cemitério para futuramente fazermos umas outras casas mortuárias e termos mais estacionamento. Portanto, é um terreno que os nossos... Como é que se chama uma questão de metal mecânica que havia lá embaixo? Sim, lá embaixo. É precisamente isso. O município de Santarém já adquiriu esse imóvel. Já fechou o negócio com isso e, portanto, será adquirido neste mês de janeiro para futuramente fazermos mais estacionamento e umas novas casas mortuárias para lá. Porque aquilo que vamos fazer com a Diocese, portanto, o município de Santarém tem mais de 30 mil habitantes e, portanto, a questão para nós é relevante e a cidade pode ter perfeitamente mais que uma casa mortuária e temos atualmente só umas na Ribeira Santarém. Sendo certo que hoje, como sabemos, já não é feito nas igrejas aquilo que é os velórios, como era antigamente, e portanto há essa prioridade. E como foi isto que falámos, eu já expliquei isso na última Assembleia Municipal, estiveram lá, não falámos enquanto as coisas não tivessem fechadas. Sobre a questão em concreto, esse projeto ainda não o temos feito, temos só o espaço, como deve calcular.
Pronto, a minha questão vinha exatamente a sugerir esse local, pelos vistos, pronto, o município já o adquiriu, e bem, e mesmo nesta circular que agora foi feita no trânsito, há aqui várias casas de volutas. Não era do município adquirir ou fazer permutas com isto? Sr. Vereador, nós isso é o que andamos a tentar fazer já há algum tempo. Portanto, algumas choras, outras andamos a tentar fazer, só que temos questões de herdeiros e temos outras. Isso dentro daquilo que é a alteração, nós temos a Avenida António dos Santos, vai ser requalificada e é uma obra muito, muito grande. Portanto, irá dar ali uma nova entrada no centro histórico e temos alguns acertos. E nós gostaríamos, já está fechado praticamente toda a empreitada, eu espero trazer em abril, maio, trazermos aqui o lançamento dessa grande empreitada. É uma obra seguramente acima dos 2,5 milhões de euros, 2,5 milhões, 3 milhões de euros, com fundos comunitários. Há alguns pequenos acertos que estamos a tentar ver se conseguimos antes da empreitada ainda resolver, e isso vai ser visto pelos novos técnicos. Em toda a António dos Santos já verificamos e damos. Eu aqui quero dizer sobre esta situação: a entrada no cemitério será feita não por este caso, ao contrário. Eu quero dizer que isto que aqui está e foi... aqueles imóveis eram nossos e segundo me disseram, nós temos ali dificuldades e eles já foram adquiridos no início dos anos 90, já com esta finalidade. E, portanto, já com esta finalidade tinham sido adquiridos. E, portanto, houve ali situações que não, por uma ou outra razão não conseguimos, e agora já que estamos nesta intervenção, e hoje tivemos lá a homenagem ao Marquês de Sá da Bandeira, e, portanto, isto vai dar outra dinâmica, e quem lá passar percebe-se que ficou realmente muito, muito melhor e fica muito mais aberto aquele espaço. Eu, relativamente a essa matéria, nós vamos estar favoravelmente a esta proposta de estudo de circulação, parece-nos, enfim, face àquilo que existe, parece-nos razoável. De qualquer forma, e considerando a importância de ter no Planalto uma casa mortuária a funcionar, e considerando as obras na Avenida António dos Santos, não seria de equacionar junto da Santa Casa da Misericórdia, por exemplo, que é uma entidade que tem 2 espaços que não estão ao culto e que, portanto, ou pelo menos uma delas não está ao culto e outra está ao culto, mas também faz de casa mortuária de vez em quando, nomeadamente a Igreja de Jesus Cristo, pode ser usada pelos irmãos da Misericórdia. E, portanto, é no Planalto, a Igreja da Misericórdia e a Igreja de Jesus Cristo. São dois espaços no Planalto. Não seria de equacionar, junto à Santa Casa da Misericórdia, digamos que a possibilidade de, temporariamente, para evitar que houvesse que haver uma deslocação para São Pedro, porque assim, no curto espaço, considerando as obras na Avenida António dos Santos, e esta coisa, para temporariamente ter ali um espaço de casa mortuária que evitasse grandes deslocações fora do Planalto e que favorecesse, digamos que, a circulação de acesso ao cemitério. Deixamos aqui esta proposta, fica em cima da mesa, porque nos parece uma boa solução e é favorável, digamos que, à população, nomeadamente da cidade. Sr. Vereador, essa e outras soluções já estavam pensadas não nesses espaços, mas falámos com algumas entidades que têm alguns espaços. Nós esperamos que até julho, e trazer aqui, terá que ser feito um protocolo com a Diocese. Eu espero que, mais tardar também na primeira reunião de fevereiro, trazermos essa situação. Está a ser fechado o projeto ao nível de tudo que é as especialidades para São Pedro, mas como eu estava a dizer, e essas casas mortuárias poderão ser mais, mas nós temos que algumas entidades verificar isso, caso não se consiga. Nós esperamos também lançar março a empreitada relativamente ao Largo de Alcácer e a 5 de outubro, e, portanto, é expectável que em julho, agosto do próximo ano, correndo tudo bem com o Tribunal de Contas, no próximo ano não, deste ano já, estejamos, se calhar, em obra, portanto, e nessa altura não vai-se poder fazer velórios nisso. E, portanto, se nós tivermos pontos ou outros, teremos, mas se não, já também tínhamos pensado em verificar alguns espaços, e estamos a dar a trabalhar isso também com a Diocese, quais os espaços onde poderão ser feitos essas situações, causando o menor transtorno às pessoas. Sobre esta situação relativamente à circulação, portanto, é uma alteração que é importante, e dizer
que também com a questão do crematório, ainda hoje tivemos a oportunidade de verificar que a obra está a decorrer com bastante regularidade. Portanto, muitas daquelas preocupações que havia sobre a questão e a longevidade do cemitério, com isto, portanto, estamos a tratar e estamos a trabalhar essas matérias. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Proposta de adjudicação para a contratação de fornecimento de energia elétrica no âmbito de acordo quadro número 4/2019. Isto é uma retificação. Quem vota contra? Sim. Nesta matéria, surge-nos aqui uma questão que é feito um alerta aqui na página 3, que diz o seguinte: considerando a fase do presente procedimento e dado que a proposta constante da presente informação sugere 1. A adjudicação, 2. O pedido de documentos de habilitação e 3. A aprovação da minuta de contrato, cumpre-me referir e alertar o seguinte: em função da eventual inexistência de fundos disponíveis, o avanço do presente procedimento, com a inerente assunção de compromissos, poderá originar a violação da Lei nº 8 de 2012, 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, fazendo incorrer Vossa Excelência, entre outros, na cominação legal prevista no número 11, violação das regras relativas à assunção de compromissos por inexistência de fundos disponíveis e inerente nulidade da adjudicação do contrato, conforme o disposto no número 3 do artigo 7º do Decreto-Lei nº 127 de 2012, 21 de junho. E, portanto, eu sei, mas isto está ultrapassado. Nós vamos nos abster, enfim, o que é normal, mas queríamos, antes de fazermos a abstenção, queríamos chamar a atenção, porque isto está aqui, digamos, está tudo resolvido, está tudo ultrapassado. Se for verificar todos os procedimentos, o Dr. Torrão escreve sempre isso. É? O Dr. Torrão escreve sempre isso, os nossos técnicos. Alerta sempre, mesmo que haja cá os fundos disponíveis. Alerta sempre. Então, não reparei da última vez. Achei estranho estar aqui porque isto tem cá a folha e depois faz esta alerta e eu coisa mais estranha. Está bem, então é um princípio geral de alerta geral. Isso é um bocado como o Pedro e o Lobo. Ok, sim senhor. E dizer, ou seja, que a questão da lei dos compromissos, nós conhecemos-la bem e, portanto, eu próprio pessoalmente já tive algumas complicações com ela. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado com a abstenção do Partido Socialista a ratificação. Ponto 15, doação do município de Santarém do modelo Continente do segundo semestre de 2019. Portanto, depois são os temas para quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Depois são os pontos para conhecimento. Muito bem. Próxima reunião, dia 20, às 14h30. Recordo isso, que alteramos aqui o horário. E então, até à próxima reunião.